Fala pessoal, Igor Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo dos conteúdos alternativos. Pois é, Blogando nas BR não parou ainda, o time acabou os jogos, a temporada acabou, mas é aquela coisa, né? Tem alguns conteúdos que eu já estava idealizando que eu ia fazer para vocês e hoje saiu o primeiro vídeo sobre esses conteúdos diferentes e eu estou muito curioso para ler os comentários de vocês depois que vocês assistirem esse vídeo para ver quais são o top 5 de vocês. Esse vídeo é para falar sobre 5 coisas que se alguém fala no início da temporada, você ia pensar basicamente que seria impossível de acontecer. Se alguém chega lá no início da temporada, chega lá em agosto, na pré-temporada, e fala bem assim, ó, vai acontecer isso, isso e isso. Você chega e fala pro cara assim, esse cara tá maluco, esse cara tá doido. Então, o vídeo é sobre isso. 5 coisas que ao início da temporada pareciam impossível, 5 surpresas da temporada que ninguém previu no começo. Claro que alguma pessoa pode prever ou falar alguma coisa, mas aquelas coisas que se fala lá atrás, você fala bem assim, esse cara aí ou é visionário ou tá maluco, tá? Então, assim, eu tô curioso. Eu fiz o meu top 5 aqui, não na ordem de pior para melhor, de mais improvável, não. Fiz um top 5 aqui e se eu fizer esse vídeo de novo, eu vou encontrar outros. Eu vou encontrar outros, entendeu? E aí eu tô muito curioso para depois desse vídeo eu ler os comentários e ver o top 5 de vocês, tá? Então convido vocês aqui a assistir, a participar, deixar os seus comentários aí. Assista o vídeo primeiro e depois faz seu top 5, porque de repente seu top 5 já está meio parecido com o meu, aí você também não perde tempo detalhando ou explicando alguma coisa mais, mas é também critério de cada um, tá? Antes de começar a assistir o vídeo, antes de começar mais a falar sobre esse tema, eu gostaria de agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que está aqui, o pessoal que dá o seu suporte, o pessoal que deixa o comentário aí, o pessoal que compra a ideia do canal. Aqui é um torcedor do Barcelona que procura entender os contextos antes de sair criticando tudo e todos. Se você compra a ideia do canal, se identifica com a mensagem do canal, você será muito bem-vindo. Se quiser ajudar a manter o canal e participar com a gente, botãozinho seja membro aí, tá? No mais, roda a vinheta para a gente falar dessas 5 coisas que se fosse dito para você lá no início da temporada, seria muito improvável de você acreditar, tá? Roda a vinheta. Vamos lá, e a primeira coisa nesse top 5, né, que eu falei bem assim, top 5 não significa que é do pior, do menos importante, pro mais importante. Primeira coisa nesse top 5, tá? Eric Garcia e Ferran Torres, jogadores importantes. Para mim, isso aí foi muito surpreendente. Se alguém chega lá no início da temporada e fala: olha, Ferran e Eric Garcia serão jogadores muito importantes para o Barcelona nessa temporada 24-25. Eu ia falar: rapaz, esse cara aí tem informações. Esse cara tem informações. Claro que uma pessoa ou outra pode achar, mas eu tô falando assim que a massa, a torcida do Barcelona vai falar: rapaz, isso daí é meio exótico, tá? São jogadores que já têm um tempo de casa aí e nunca deu aquele salto de qualidade que o torcedor do Barcelona estava esperando. Falava em saídas, Eric Garcia foi emprestado, Ferran Torres, a gente perdeu a fé, um jogador que estava com um problema psicológico ali também, Eric Garcia, a torcida tomou aquela raiva de tipo assim, ó, o cara pode jogar o que for, mas o dia que ele errar, as críticas vão fazer muito mais barulho do que os elogios no dia que ele estivesse bem. E nessa temporada, tanto o Eric Garcia quanto o Ferran Torres fizeram temporadas de jogadores muito importantes. Jogadores que vieram do banco e ofereceram um rendimento muito bom. Eric Garcia fez gols importantes, jogou em várias posições, teve gols importantes contra o Benfica naquela virada do 5-4. O Ferran com vários gols nessa segunda fase da temporada, lá no começo, na primeira fase também, vários gols importantes. Tem até aqui no RuScore, a gente vê o tanto que Eric Garcia foi polivalente e importante para o Barcelona nessa temporada. E olha que aqui não está mostrando nem todas as competições, aqui está mostrando só La Liga e Champions. Mas foi um jogador que jogou na lateral direita, que jogou de zagueiro, jogou de meio campo, jogou de primeiro volante, jogou de segundo volante. Num começo de temporada onde a gente teve a lesão de Bernal, onde De Jong estava longe de condições ideais. E eu acho que, se eu não estou enganado, começou a temporada machucado, não foi isso? Tá? Uma temporada a gente tinha aquele meio campo bem enxuto e mesmo depois que os lesionados voltaram, aí Bernal não, Bernal que machucou de gravidade, e a gente viu um Eric Garcia entrando em alguns momentos no meio campo também, substituiu o Koundé muito bem na lateral direita, né? A gente viu um Eric Garcia que não é que ele começou a temporada de forma brilhante,
começou a temporada com aquele cartão vermelho contra o Mônaco. O povo tava falando assim, ei, Eric Garcia, esse daí não tem jeito. E deu a volta por cima e foi um jogador muito importante pra gente na temporada. O Tubarão, o Ferran Torres, o que a gente pode mais falar do Tubarão? O Tubarão que ganhou um mascote no canal. Cadê o mascote? O mascote tá ali. Ganhou um mascote no canal. Jogadores importantes pro Barcelona. E talvez o primeiro sinal de alerta que esse Ferran estava diferente, talvez tenha sido aqui, senhores. Ó. Talvez tenha sido nos 2 gols contra o Borussia Dortmund na fase de grupo da Liga dos Campeões, na novo formato da Liga dos Campeões, que o Ferran entrou no segundo tempo e fez 2 gols, dando a vitória pra gente naquele jogo. Ali você falar bem assim, ó, diferente, viu? O Ferran tá meio diferente. Será? Será? A gente brincava, tal. Será que vai dar? Será que não vai? E o Tubarão continuou trabalhando, e gols, e hat-trick contra a Valência, doblete contra o Atlético de Madrid, sequência com 4 jogos participando com gol e assistência. Fase decisiva da temporada, ele continuou muito bem, teve uma lesão na reta final agora, que afastou ele desses últimos jogos, mas o último jogo do Tubarão na temporada foi um hat-trick de assistência, é assim que fala hat-trick de assistência? Não sei, hat-trick de assistência contra o Real Madrid no El Clássico, tá? E muito dessa boa performance do Eric Garcia e do Ferran Torres é graças a esse senhor aí, ó, José Ángel Caperan. Eu vou deixar até o Instagram dele na descrição aí, um psicólogo esportivo que colocou a cabeça desses jogadores no local, devolveu a confiança, conseguiu trabalhar psicologicamente esses jogadores e fez esses jogadores dar um salto de qualidade, de jogador descartado basicamente para jogadores importantes. Eu espero que Araújo também vá buscar ajuda, porque a gente vê que nos momentos decisivos Araújo tem pecado nessas últimas 2 temporadas e a gente vai precisar muito dele na próxima temporada, tá? Segunda coisa que se fosse dita lá no início da temporada, talvez o torcedor do Barcelona não acreditaria, tá? Domínio absoluto nos El Clássicos. Domínio absoluto nos El Clássicos. A gente sabe que o Barcelona compete muito bem contra o Real Madrid. Sim, pode estar na fase ruim e tal, mas a gente sempre é um time que tenta jogar com personalidade, tenta mostrar o nosso jogo. A gente não mostra aquele nervosismo, aquele medo que a gente vê os outros adversários quando vai enfrentar o Real Madrid. Porém, o projeto do Real Madrid no papel parecia um projeto que iria dar mais certo. O projeto do Barcelona, a gente estava com dúvidas, contratação, mercado, rendimento de jogadores, que eu falei até agora. Você tinha Eric Garcia, você tinha um Ferran, você não conseguiu ao mercado contratar o primeiro alvo, teve que contratar o segundo alvo ali, que foi o Dani Olmo. A gente não sabia a resposta de jogadores, a gente não sabia o rendimento que Balde ia dar nessa temporada, Caçador, a gente não sabia de Nigo, a gente não sabia dessas coisas. Então, time meio campo machucado, aquela coisa, muitos problemas para o começo de temporada. Rafinha sai e fica, aquela coisa e acabou ficando. E aí o Barcelona vai para essa temporada, joga contra o Real Madrid 4 vezes e além de vencer as 4 vezes, domina os El Clássicos. Domina os El Clássicos de uma forma, de uma imponência, com um jogo maravilhoso que realmente deixou todo mundo maravilhado, todo mundo deliciado. O 4-0 do primeiro turno, primeiro jogo, Barcelona dando um show ali na linha de impedimento, né, deixando o Mbappé várias vezes impedido, e no segundo tempo fazendo 4 gols. A Supercopa era um jogo para ser 10-1, só que a expulsão ali do Chesney foi expulso, foi isso mesmo. A expulsão do Chesney fez o segundo tempo o Barcelona ter que, com menos 1 ali, ter que ficar controlando, a partida terminou 5-2. A Copa do Rei, que parecia um confronto mais equilibrado, mas quando você assiste aquela partida novamente, você vê que Rafinha teve 2 oportunidades, contra-ataque, Dani Olmo, 3-2, tocou para Rafinha finalizou cruzado, que se naquele momento do jogo ali, o Barcelona faz o 2-0, era muito difícil o Real Madrid vir para remar daquele jeito, que conseguiu aquela virada. Ficou parecendo que um primeiro tempo o Barcelona mandou, o segundo tempo o Real Madrid mandou, mas não foi nem assim, foi só um detalhe. Foi só um momento ali, tal, e a gente conseguiu empatar com o Ferran e o nosso glorioso Koundé virou na prorrogação. E o El Clássico do segundo turno do Campeonato Espanhol, um 4-3 maravilhoso, o Barcelona conseguindo uma virada ali no primeiro tempo, fazendo já 4 gols, jogando um futebol com um volume de criação de oportunidades absolutamente maravilhoso. E se o jogo da gente
não um jogo tão arriscado nesse segundo tempo, a gente teria fechado mais o time, controlado mais, não ter jogado com a linha tão exposta daquele jeito que a gente fala às vezes que o Barcelona, às vezes não, nessa temporada que o Barcelona joga, e a gente poderia nem ter sofrido, nem ter passado um sustinho depois que o Real Madrid fez o 4-3. Então foi um domínio absoluto. Aqui a gente tem 16-7, é isso mesmo? 16-7. O placar do El Clássico nessa temporada, nesses 4 confrontos aí. Então, se alguém chega no início da temporada e fala assim, o Madrid contratou o Mbappé, o Madrid que ganhou a Champions, o Madrid que ganhou a Copa, a La Liga da temporada passada, Barcelona vai jogar 4 vezes contra esse Madrid e vai atropelar as 4. Se alguém fala isso no início de temporada, vou te falar, senhores, esse daí era o cara da fé, o brabo mesmo. A gente sempre tem fé no nosso clube, mas que ia passar por cima dessa forma, realmente foi uma coisa que surpreendeu muito, tá? Terceira coisa, recuperação física total de Pedri. Isso daqui para mim é um ponto muito importante, para mim é um ponto chave no desempenho da gente nessa temporada. Pedri é um jogador com a temporada acidentada, um jogador que nas últimas temporadas teve esses problemas físicos, ao ponto da torcida do Barcelona questionar se esse jogador era um jogador que a gente deveria apostar. Já apareceu comentário aqui, poucos comentários sim, claro, mas já apareceu comentários aqui no Blaugranas BR assim, só vamos dar mais um ano para Pedro. Se Pedro não se recuperar fisicamente, está na hora de vender antes que seja tarde demais, porque Pedro não conseguia manter o número de jogos, aquele ritmo de jogo que ele manteve na temporada 2021, ao ponto da gente questionar se esse jogador estava bichado. Falou bem assim, olha, esse desgaste que Pedro teve na temporada 2021, muito jovem, não vai conseguir se recuperar. Foram 22 jogos na temporada 21-22, 35 jogos na temporada 22-23, 34 jogos na temporada 23-24 e essa temporada Pedri, além de ser um jogador que fez 59 partidas, foi o jogador do Barcelona com mais minutos na temporada. Jogador do Barcelona com mais minutos na temporada aqui na La Liga. Das 38 rodadas, Pedri jogou 37 rodadas, só não jogou uma rodada do campeonato e duas rodadas ele veio do banco. Então, para mim, isso daqui foi uma coisa completamente espetacular. Tá aqui os minutos de Pedri na temporada, 2.895 minutos na La Liga, 1.125 minutos na Champions League, Copa do Rei, Supercopa, jogou demais e muitos minutos. Não é demais só de jogar bem, jogou demais em muitos minutos. E se alguém chega no início da temporada e fala, Pedro, essa temporada não vai ter nenhuma lesão, não vai ter nenhum problema físico e vai jogar todos os jogos da temporada, a gente vai falar, rapaz, será? Será? Tomara, né? Tomara. E esse cara foi um dos brabos do time da gente na temporada e para mim, sem dúvida nenhuma, uma das 5 coisas que mais assim, para mim chamou a atenção dessa temporada. O nível técnico desse jogador, todo mundo já sabia que tinha. Mas o nível físico, a gente sabia que estava meio perdido nesses últimos 2 anos e realmente a gente duvidou bastante que esse cara poderia fazer isso daí, pelo menos eu. E a gente vê que é um cara que está completamente curado, que deixou as lesões para trás, essas lesões graves que colocavam dúvida e incerteza na cabeça desse jogador. Quarto ponto dessas coisas que se fossem ditas no início de temporada, a gente ia falar, rapaz, será? Será que é isso mesmo? Desempenho do Barcelona na Liga dos Campeões. Desempenho do Barcelona na Liga dos Campeões. A gente viu que o Barça, nos últimos anos, estava sofrendo na Liga dos Campeões, estava até, às vezes chegava nas quartas de final, oitava de final, não estava conseguindo passar da fase de grupo, caindo para a Liga Europa. E a Liga dos Campeões estava sendo um território onde o Barcelona não ficava confortável. Não ficava confortável. E a gente vê o time que começou a Liga dos Campeões com uma derrota contra o Mônaco, a derrota lá da expulsão de Eric Garcia, e depois se transformar um time onde a gente via o povo falando que era o favorito ou um dos favoritos para vencer a Liga dos Campeões, realmente foi algo que surpreendeu bastante. A gente olha agora e fala, não, realmente o time da gente jogou muita bola, mas se você chegar em agosto e falar bem assim, olha, o Barcelona vai ser o time, um dos times aí top 2, top 3 favorito para ganhar a Liga dos Campeões. Realmente seria uma coisa muito surpreendente. A gente olha aqui, realmente, o Barcelona não chegou na final da Champions, foi por pouco, mas foi um time
que jogou muita bola, um futebol maravilhoso, fez muitos gols nessa Liga dos Campeões. Quantos gols o Barcelona fez nessa Liga dos Campeões? Eu tinha até anotado aqui, mas acabei perdendo aqui agora. Tivemos um artilheiro da competição, Rafinha, dividindo a artilharia com Guirassy. Tem Lewandowski aqui aparecendo com 11 gols. E show! Show, muito jogo legal, um jogo bonito que todo mundo parava para assistir o Barça jogar. Partidas importantíssimas, como essa partida contra o Bayern de Munique aqui, maravilhosa. Esse jogo contra o Borussia Dortmund aqui com os gols de Ferran Torres. Uma virada espetacular contra o Benfica. Mata-mata muito forte do Barcelona, oitavas, quartas de final e semi, fazendo muitos gols, atacando muito, conseguindo viradas, conseguindo se recuperar em partidas e jogando bem, jogando bonito, jogando com intensidade, deixando o torcedor muito satisfeito. Não conseguiu passar da Inter de Milão, quase passa, mas duas partidas que a Inter de Milão fez um 2-0 e o Barcelona conseguiu buscar e todo mundo já estava falando, olha, esse time, ó, o triplete, o time está arrancando para o triplete, o time chegou nesse nível, esse nível completamente absurdo que deixou o torcedor do Barcelona extremamente orgulhoso mesmo, e eu espero que na próxima temporada esse time volte com essa mesma fome, não só na Liga dos Campeões, em todas as competições de forma geral, tá? E o último ponto desse top 5 meu, que se alguém fala lá no início de temporada, eu ia falar, rapaz, pegou pesado, tá? Pegou pesado. Por mais que eu sempre acreditei que o jogador era um jogador interessante, um jogador bom, mas eu não acreditava se alguém chegasse para mim no início de temporada e falasse bem assim, Rafinha vai fazer uma temporada digna de bola de ouro. Rafinha vai ter desempenho e números digno de bola de ouro. Eu falava assim, tá maluco. Tá maluco. Agora a gente olha e fala assim, que temporadaça espetacular. Mas surpreendeu a todos. Uma coisa é o jogador subir de nível. Outra coisa é o jogador se transformar num jogador de apoio, num jogador de suporte a um dos jogadores mais importantes do futebol europeu na temporada. E isso daí realmente é muito surpreendente, foi muito surpreendente, na base de trabalho, na base de encaixe técnico, na base de apoio do treinador, o jogador se transformou, virou um dos capitães do time e teve uma temporada de sonhos, uma temporada absurda, uma temporada inesquecível. Se alguém fala isso para mim, ao início de temporada, Rafinha, candidato fortíssimo ao Bola de Ouro, eu ia falar assim, pô, cara, forçou, né? Deve ser parente de Rafinha, tá? Porque Rafinha é bom jogador, mas para dar esse salto de qualidade realmente surpreendeu a todos. A gente olha os números de Rafinha de temporada, um completo assombro. 14 jogos na Liga dos Campeões, 13 gols e 8 assistências. 36 jogos na La Liga, 18 gols, 10 assistências. 2 jogos na Supercopa, 2 gols e 1 assistência. 5 jogos na Copa do Rei, 1 gol e 4 assistências. Ainda tem aqui gols pela seleção brasileira, 6 jogos, 4 gols e 1 assistência. Rafinha termina a temporada com 38 gols e 24 assistências. 38 gols e 24 assistências. Foi ou não foi o brabo do game nessa temporada que surpreendeu a tudo e a todos, né? A tudo e a todos. Então, assim, eu tiro meu chapéu pro desempenho de Rafinha nessa temporada. E ele jogou num nível tão absurdo, que na temporada que vem, se ele não jogar desse nível e abaixar um pouquinho, ainda vai ser um nível completamente absurdo. Mas o Rafinha é um cara ambicioso. Quem disse que ele não possa melhorar esses números aí, tá? Pessoal, esse daqui foi o meu top 5, tá? Eu espero... Eu tô curioso, como eu falei para vocês. Estou curioso para ler nos comentários de vocês aqui quem é o top 5 de vocês. O top 5 de coisas que no início da temporada pareciam impossíveis. Tá entendendo? Eu tô curioso. Eu já falei, se eu fizer esse vídeo de novo, eu vou encontrar outras coisas. Eu vou colocar outras coisas. E é isso que eu quero ver. Eu quero ver umas coisas diferentes das coisas que eu coloquei. Eu pode concordar com as minhas também. Ou lembrar de outra coisa que eu vou falar, caramba, velho, como é que eu deixei isso aqui de fora? Como é que eu deixei isso daqui de fora, tá? Então, assim, convido vocês a deixar nos comentários aqui o top 5 de vocês, dessas coisas improváveis, e eu tô curioso para ler, tá? O espaço tá aberto para vocês aqui, fiquem à vontade, comente o que vocês quiserem, e a gente se vê nos próximos dias, nos próximos vídeos, tá? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.